Olá pessoal, eu sou o professor Aliversino José Bento, também conhecido como professor Bento. Hoje vou trazer uma aula para vocês sobre trigonometria no triângulo retângulo. Trazendo então um pouco sobre as razões trigonométricas, né? Seno, cosseno e tangente. Os objetivos da nossa aula são os seguintes, gente, ó. Retomar um pouco da trigonometria no triângulo retângulo, né? Porque o pessoal já viu no nono ano um pouco, né? Então, vou estar retomando esse conteúdo com vocês. Estudar as razões, né? Seno, cosseno, tangente. Também nós vamos trabalhar o descritor. O descritor da matemática aqui é o 0,5. Que é o quê? Resolver problemas que envolvam razões trigonométricas do triângulo retângulo, utilizando seno, cosseno e tangente. Aqui nós temos uma curiosidade, não? Você sabia que as razões seno, cosseno e tangente, elas auxiliam a gente a calcular umas longas distâncias? Uma coisa que o pessoal não sabe é quando a gente vai pedir um lanche, alguma coisa, como que sabe a distância que está a sua casa, né? O entregador ou o local onde você vai comprar. Isso aí é feito pelos satélites, né? Eles lançam ali o sinal, né? Para o GPS. E o GPS vai fazer o quê? Vai triangular o sinal, por isso chama triangular, tá? Ele vai fazer uma triangulação utilizando o triângulo retângulo. Com seno, cosseno e tangente, com essas razões, nós vamos saber onde a gente está mais ou menos ali. Agora, né, com o processo aí da atualização constante, sabemos com exatidão. Antes dava uma variaçãozinha, agora não, agora é exato, né? Agora é exato onde você vai estar, onde está a distância ali também sobre montanhas também. Às vezes a pessoa ela vai ter que calcular a altura de um pico lá e não consegue, né, chegar até lá em cima. Então ela utiliza ali então o satélite também, né? Ele vai lançar para ela o sinal, ele vai triangular aquele sinal e vai utilizar essas razões para calcular. Então aqui, ó, o que é um triângulo retângulo? Falamos bastante de triângulo retângulo, aí só para relembrar, né? O triângulo retângulo, ele é aquele triângulo que ele tem esse lado reto aqui, ó. Chama retângulo por quê? Porque ele é metade de um retângulo. Se você fechar, né, duplicar ele aqui em cima, ele vira um retângulo. Então, por isso vem o nome triângulo retângulo. Este ângulo reto, ele sempre vai ter 90 graus, tá? Por isso que tem esse desenho aqui, ó. Tem uma caixinha aqui, né? É 90 graus. Nós temos, então, no triângulo retângulo, temos a medida de hipotenusa, né? Então, ali um lado dele é chamado de hipotenusa e os outros dois lados são chamados de catetos. Temos um ângulo de 90 graus e os outros dois são menores do que 90 graus. Então, assim, gente, como que a gente vai reconhecer o que é a hipotenusa? A hipotenusa é sempre o maior lado. Hipotenusa é o maior lado do triângulo. Sempre o maior lado. Mas como que eu vou saber qual que é o maior lado? Você sempre vai procurar o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Você encontrando o ângulo de 90 graus, a hipotenusa vai estar ao contrário dele. Sempre oposto a ele vai estar a hipotenusa. No caso, né, está destacado aqui. E para saber quais são as razões trigonométricas para trabalhar com elas, nós vamos nomear os catetos. Então, recapitulando um pouco, nós temos uma hipotenusa, que é o lado maior, e temos dois catetos. Quando nós fixamos um ângulo, no caso aqui eu vou usar o ângulo alfa, esse ângulo de baixo aqui, ó. Quando nós fixamos esse ângulo, nós vamos falar apenas sobre ele. Então nós temos a hipotenusa, o cateto que está oposto a ele, ó, oposto, ó, do outro lado, né? O oposto, está ao contrário, ó. Então chama cateto oposto. E o lado que sai rente a ele aqui, ó, que sai juntinho com ele, ó, chamamos de cateto adjacente. Ok? Então, nós temos a hipotenusa, maior lado, temos o cateto oposto, que está do outro lado, e o cateto adjacente é o que sai rente com ele ali, é o que sai juntinho. Podemos ter também a variação daí, né? Quando nós falamos do ângulo de cima, podemos chamar de ângulo beta, aí o cateto oposto seria o oposto do beta, e o adjacente que saía junto com o beta. Por isso que a gente fixa o ângulo, porque ele muda a denominação, né? Quando nós vamos trabalhar ali com as razões trigonométricas, quando trabalhamos com o cateto oposto e a hipotenusa, nós utilizamos o seno, porque o seno é uma razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Quando nós vamos trabalhar com o cateto adjacente e a hipotenusa, nós utilizamos cosseno. Por que o cosseno? Porque o cosseno é uma razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa.
E quando nós não temos o valor de hipotenusa, quando nós temos apenas o valor de cateto oposto e o cateto adjacente, nós utilizamos a tangente. Por quê? A tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Tudo bem? Na trigonometria, os matemáticos eles calcularam ali, né, vários ângulos, tá? Então, para cada ângulo existe um valor numérico para essas relações, como a gente pode ver na tabela aqui, né? Então, para cada ângulo nós temos um valor ali, né? Para os ângulos agudos, aqui a gente tem uma outra coisa para retomar um pouquinho aí, né? Para ver se o pessoal lembra o que é um ângulo agudo. Por que ele chama ângulo agudo? Ângulo agudo é aquele ângulo que ele é menor do que 90 graus. Nós temos o ângulo 90 graus, que chamamos de ângulo reto. Temos os ângulos maiores do que 90, que são os obtusos. E no caso aqui, nós vamos trabalhar somente com o ângulo agudo. O ângulo agudo é aquele ângulo que ele é menor do que 90 graus. Por isso que essa razão aqui, então, ela vai de 1 a 89 ali, né? De 1 até 90, que 90 seria o valor de 1 certinho mesmo. Então, nós temos essa tabela aqui que utilizamos bastante para fazer os exercícios. Existem alguns ângulos que eu chamo de ângulos notáveis. Por que são os ângulos notáveis? Porque esses ângulos eles aparecem mais vezes ali, em todos os exercícios, né? Muitas vezes vestibular, concurso, sempre utiliza esses ângulos aqui. Esses ângulos são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Eles são os ângulos que aparecem muito aí, né? Aparece bastante, trabalha bastante com vocês, trabalha bastante com os alunos, né? No caso, quando vai trabalhar com essa tabelinha aqui, gente, essa aqui é a minha vergonha do ano, tá bom? Aquela vergonha que eu sempre passo com vocês, que onde eu canto uma musiquinha para vocês, né? Onde vocês dão risada ali, né? Mas sempre entende. Eu encontro o aluno depois, lá, né? 10 anos depois, o aluno lembra da musiquinha, tá bom? Essa musiquinha aqui, gente, ela é no ritmo do Atirei o Pau no Gato, tá bom? Então vamos lá, ó. Como que é? Então nós temos só que lembrar o seguinte, lembra? Começa com seno, cosseno e tangente. 30, 45 e 60, tá? A ordem você tem que lembrar. Agora a musiquinha aqui, ó. Vamos cantar junto comigo então, ó. O de cima é 1, 2, 3, 3, 3. O de baixo, é 3, 2, 1. Todos, todos, sobre 2. Com raiz menos no 1. E acabou, tá bom, gente? Agora nós temos aqui, então, a tangente. A tangente é um pouco diferente, tá? A tangente vai num ritmo um pouquinho diferente. A tangente é assim, ó. É raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3, tá bom? Então nós sabemos lá a música então, ó. O de cima é 1, 2, 3, 3, 3. O de baixo, é 3, 2, 1. Todos, todos, sobre 2. Com raiz menos no 1. E a tangente é diferente. Raiz de 3, 1 raiz de 3. Raiz de 3, 1 raiz de 3. E agora, gente, então, né, depois dessa musiquinha empolgante aí, vamos para uma atividade, né? Então, no caso aqui, eles tinham que passar um teleférico, tinham que unir os cabos ali, ó. Um teleférico deve unir o ponto A do morro ao ponto B do morro, né? Para calcular a quantidade de cabo necessário para fazer essa progressão ali, nós sabíamos o quê? Sabíamos a altura dos morros, né? Um morro media 108 e o outro media 144. E nós tínhamos o ângulo que formava ali, que o ângulo era 32. No texto, assim, fica meio complicado, né? Na matemática, sabe aquele ditado que a gente fala, entendeu o que é o desenho? Na matemática a gente usa bastante a parte do desenho, porque com o desenho a gente entende perfeitamente. Então aqui nós desenhamos, ó, a altura do morro A, 108. A altura do morro B, 144. Então aqui nós temos o ângulo de 32. Olhando do ladinho aqui, ó, formamos um triângulo, né? Formamos um triângulo. Então, ele tem o que aqui, ó? Tirando o 108 de um morro para o outro, a altura aqui ficou 36. E nós temos que calcular o que seria aqui, então? A hipotenusa. O maior lado aqui, né? Então, para isso, nós vamos usar o quê? O seno, que é o cateto oposto e a hipotenusa, né? Utilizamos o seno, ó. Seno de alfa, cateto oposto e hipotenusa. Sabemos que o seno é 32 graus. Então fica o quê? 36, né? Sobre a distância que a gente tem que buscar aqui, ó. Olhando na tabela lá, 32 graus no seno, ele é 0,52 aproximadamente daí, né? Nós vamos trabalhar com uma razão aproximada. Então nós trocando ali, temos uma
razão aqui, ó, onde nós vamos multiplicar, então, cruzado, tá, gente? É sempre multiplicação cruzado, porque aqui nós temos uma fração, né? E temos um número inteiro aqui. Então, multiplica cruzado, e daqui sai direto a distância, não precisa nem fazer muito cálculo, ó. A distância já sai o quê? Aproximadamente 69,23 metros. E agora aqui nós temos uma atividade 2, onde nós vamos utilizar aquela tabela que eu cantei a musiquinha para vocês, né? Ó. Um engenheiro foi contratado para calcular a altura de um prédio sem subir nele. A distância de 40 metros, constatou-se que era possível construir o seguinte triângulo. Então ele está numa distância de 40 metros aqui, ó, e construir esse triângulo retângulo aqui, ó, junto com o prédio. Então nós temos esse triângulo aqui, ó. Ele está a 40 metros, formou um ângulo de 30 graus, onde ele vai calcular a altura. A altura é o que mesmo? Ó? Cateto oposto, porque está oposto ao ângulo. E o 40 é a tangente, né? Então, nesse caso, vamos utilizar a tangente. Tangente de 30. Lembra da musiquinha lá, ó? Raiz de 3, né? Raiz de 3 sobre 3. Então, é só trocar, ó. Raiz de 3 sobre 3. Multiplicamos cruzado, né? Igualdade de fração multiplica cruzado. Sempre cruzado, gente, ó. Multiplicamos cruzado. O 3 estava aqui, passa dividindo. E nós temos, então, que a altura é aproximadamente 22,7 metros. Sempre colocando a razão, né? Então, para concluir a nossa aula, gente, nós temos o quê? Temos, então, as razões trigonométricas lá, né? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre adjacente. E aqui nós temos a nossa referência da aula. Muito obrigado pela aula, gente. Até mais.